Oi pessoal, tô aqui para falar mais de um livro para vocês, para falar sobre um livro que eu gostei bastante, que foi Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Ela é vocalista de uma banda. Eu soube que ela era vocalista de uma banda depois que eu li o livro, e eu não tive interesse de ouvir a banda. Se eu não me engano é música pop, alguma coisa assim. Não tive interesse, porque o que me interessa mesmo, na verdade, é o livro, é o texto, não é a banda da Michelle, né? É a parte ficcional. E ela conta a história de como ela lida com o sentimento de perda da mãe e de quando ela vai ao mercado, a um tipo específico de mercado coreano. Ela lembra da mãe porque a mãe gostava muito de cozinhar e ela começa a lembrar dos pratos que a mãe fazia, e ela tentou reproduzir, né, depois da morte da mãe, mas sem muito sucesso. No começo do livro, a mãe ainda está viva, ela fala da acidez da mãe, né, como a mãe se referia a ela, ou como isso afetou a personalidade dela enquanto mulher adulta. Depois a mãe fica doente, a mãe tem um câncer, e ela vai definhando aos poucos, é um processo bem lento, e quando a mãe tem câncer, as duas se reaproximam. E a mãe morre, se não me engano, bem no meio do livro, e depois o livro vai ficando um pouco arrastado e fala dessa tentativa de reconstrução de viver sem a mãe. Mas isso já como uma mulher adulta, com uma banda. A narradora, né, ela é considerada de duas nacionalidades, porque a mãe é coreana, mas o pai é norte-americano. A mãe coreana foi muito nova para os Estados Unidos, conheceu o pai da Michelle, e aí teve a Michelle, e a Michelle é considerada de duas nacionalidades, só que ela nunca conseguiu falar muito corretamente o coreano. Isso, no começo, quando ela era criança, ela sentiu uma certa aversão ao coreano. Ela tem uma questão também de identidade cultural dela. Ela não sabe se ela é norte-americana, se ela é coreana, mas ela não quer ser coreana, ela se considera norte-americana, só que ela tem traços de mulher coreana, porque a mãe é coreana. E quando ela era criança, ela não conseguia aprender coreano, ela não queria muito, a mãe insistia para que ela aprendesse, mas ela recusou. Então, quando ela ficou adulta, ela não conseguia se comunicar muito bem em coreano. E depois, adulta, ela se arrepende de não ter estudado mais coreano quando era criança, porque depois da morte da mãe, ela percebe que o coreano era uma ligação dela com a mãe, então uma ligação pela língua, uma ligação pela fala. E como ela não conseguia falar coreano, ela sente que ela perdeu essa conexão com a mãe, né? Porque a língua também é uma mãe, né? A língua materna, ela não tem a língua materna. E isso é uma marca bem forte. E ela mal sabe cozinhar também comida coreana, que a mãe cozinhava muito bem. Então por vários momentos do livro ela se questiona sobre isso. Então eu achei legal. É um bom livro. Tem umas partes muito tristes, assim, muito pesadas sobre morte, sobre doença. Então ele pega, e é bem no meio do livro. E ela fala muito também sobre música, né, porque ela é uma artista, sobre o começo dela na carreira, sobre o namorado, sobre a relação também com o pai, mas ele aparece como uma figura menor dentro da narrativa. Então, essa semana eu acabei falando de 2 livros, né? Porque o vídeo anterior eu falei de Complexo de Portman, que fala sobre a relação dele com a mãe, que no meio das perversões sexuais dele, quem se interessou corre lá pra ver. E aqui eu falo da relação da filha com a mãe, né? Da acidez da mãe, da doença da mãe, e como a doença da mãe impactou a filha. E como ela lida com isso. E mais interessante, né, que quando ela vai ao mercado, ela chora, porque ela lembra da mãe que gostava de ir muito àquele mercado e fazia as compras para fazer comida coreana. Então a relação com a mãe se dá pela comida, acho que principalmente no livro, a relação com a língua também, tá? A língua coreana, e essa dificuldade que ela tem com a mãe se manifesta também na dificuldade que ela tem com o próprio falar coreano.
Bom, eu super indico Aos Planetas no Mercado mais uma vez para vocês. Ele é um livro de capa vermelhinha. E até mais, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Dá um joinha, se inscreve no canal que vai me ajudar a crescer e a divulgar essa literatura.